10 horas e 23 minutos, a gente volta com as notícias que importam para você aqui em São Paulo. Na política, o Diretório Estadual do União Brasil criticou a articulação para que o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, assuma o comando da futura federação entre os dois partidos. A gente contextualiza aqui, no fim de março, o TSE aprovou a Federação União Progressista. E sobre eleições, o ex-governador de São Paulo, Márcio França, vê chances de acontecer uma aliança entre o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o vice-presidente Geraldo Alckmin nas eleições deste ano. Márcio França tem dito a interlocutores que Kassab está solto após ter sido, nas palavras dele, traído pelo governador Tarcísio de Freitas. Kassab tinha expectativa de ser o vice, na chapa de reeleição de Tarcísio, No entanto, o governador preferiu o atual vice, o Felício Ramute, que se filiou ao MDB para disputar a eleição ao lado do governador. E o Vale do Paraíba vai receber cerca de 3 bilhões de reais em obras de água e esgoto até 2029. O pacote prevê mais de 590 quilômetros de redes de água e 1.160 quilômetros de esgoto em 24 municípios da região. O objetivo da iniciativa é alcançar a universalização do saneamento básico. E o agro paulista registra 4,49 bilhões de dólares no primeiro trimestre desse ano 2026. Agora são 10 horas e 25 minutos. E como prometido, a gente volta a falar sobre o protesto dos motoristas de aplicativo contra o projeto que pretende criar regras para a categoria. Ricardo Sparvoli, como que está a situação neste momento? Você que está na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Então, Fernando, o protesto segue acontecendo aqui na Zona Oeste de São Paulo e está esquentando, tem mais gente chegando, mais motorista, mais entregador chegando. Inclusive, eu estou aqui com o Rafael, que é motorista há 5 meses, e com o Júnior também, que inclusive é ouvinte da Transamérica. O Júnior, ele é motorista há 5 anos, eles vão contar um pouquinho pra gente quais são as reivindicações do protesto aqui no Pacaembu. Bom dia, TMC. Então, sobre a PL 152, ela não ajuda em nada a gente motorista. O que a Uber está fazendo com a gente? Ela fala que tem um valor média que é cobrada, só que quando as corridas são altas, ela chega a cobrar até 50%, como já cobrou de vários motoristas. Agora, quando é uma corrida no valor de R$10, ela cobra 10%, 15%. E ela manipula os dados para falar que a média do motorista está sendo 20%, 25%. Só que assim, isso é mentira, é surreal o que eles estão fazendo. Os nossos carros estão ficando sucateados, porque pelo valor que eles estão pagando para a gente, é insuficiente. Obrigado, Júnior. Tem algo a adicionar, Rafael? A adição que eu tenho referente a essa PL, a nossa manifestação no geral, também inclui bloqueios injustos aos motoristas. 10 horas e 26 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, porque a gente tem outros assuntos aqui também que movimentam São Paulo. A gente quer contar tudo para você, ouvinte. Inclusive, participe aqui com a gente no 119-7221-1001, 119-7221-1001. A gente também está no YouTube, no @TMC News BR. Jornal está muito quente hoje. Agora, quem está aqui no estúdio ao vivo é a Beatriz Jimenez, que a gente vai falar sobre as últimas movimentações das eleições desse ano aqui no estado de São Paulo. Bom dia. É isso mesmo, gente. Bom dia. A gente tem tido aí um cenário político aqui no estado bem movimentado no começo dessa semana, né? E temos várias atualizações aí. Começando pela rixa entre o pré-candidato ao Senado pelo estado, o Márcio França, que é do PSB, e o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Não é novidade para ninguém que eles são oponentes políticos, mas durante o evento que aconteceu ontem, digamos assim que o França fez umas críticas um pouco mais contundentes contra Tarcísio. Ele afirmou que o governador tem atuado aí nos bastidores contra o senador Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro do PL, que é pré-candidato à presidência. Corrigindo ainda assim, senador, e o Tarcísio, o França tem dito que o Tarcísio tem o perfil nem, ou seja, nem Bolsonaro e nem Lula, né? E com isso ele pretende atingir
atrair a confiança dos bolsonaristas no Tarcísio. E como há pouco tempo a gente tem visto, o Flávio Bolsonaro estava criticando e muito aí o governador de São Paulo abertamente antes de ser escolhido como pré-candidato ao PL para concorrer à presidência, porque o Tarcísio até então era considerado o nome favorito da direita para disputar o cargo. E mais, o Márcio França não parou por aí. Ele também disse que tem chances de acontecer uma aliança entre o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, e o presidente Geraldo Alckmin nas eleições desse ano. Ele tem dito a interlocutores que o Kassab teria sido traído, né, por Tarcísio e que até porque tinha uma expectativa de que o presidente do PSD fosse escolhido para disputar ao cargo de vice-governador na chapa do Tarcísio. Mas acabou que o governador acabou escolhendo o Felício Ramuf, que é o atual vice dele, para poder disputar o cargo e integrar aí a sua chapa. Com isso, França diz que seria uma alternativa, então, para Kassab fazer essa aliança com o Alckmin. E, mais uma vez, ele está aí batendo de frente com Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo. Valeu, Beatriz Gimenez. Realmente, né, o tabuleiro eleitoral aqui de São Paulo. A Bia sempre trazendo informações sobre a política paulista aqui no Paulista TMC. 10h30, a gente continua movimentando a nossa reportagem. Agora, mais uma vez, Luísa Mutoni ao vivo com a gente pelo seguinte, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra fraudes eletrônicas com uso de sites falsos. Luísa tem mais informações pra gente ao vivo. Luísa. Pois é, Rafael, a Operação Spectrum PEG aí para investigar essa quadrilha que se utilizava então de anúncios e também de sites falsos para aplicar esses golpes. Eles forjavam sites, por exemplo, como do INSS, links de inscrição para concursos, até mesmo para alistamento militar emergencial, e aí as vítimas pagavam taxas que elas acreditavam ser verdadeiras, né? Então taxas para liberação de documentos, para marcação de exames, até mesmo para se inscrever em concursos públicos, mas aí acabavam sendo vítimas dessa fraude. Segundo as investigações, essa quadrilha também utilizava sites falsos de empresas bastante conhecidas, por exemplo, empresas de cosmético, de chocolates, de venda de joias, onde essas pessoas também realizavam esses pagamentos via Pix, mas não tinham então os produtos efetivamente entregues. Essa ação é coordenada aí pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, porque a maior parte das vítimas é de lá, mas os dois cabeças desse esquema criminoso são aqui de São Paulo e eles foram presos na manhã de hoje, um deles em um apartamento de luxo no bairro de Perdizes, na zona oeste da capital paulista, e outro foi preso durante uma viagem aí em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Os investigadores também cumpriram 13 mandados de busca e apreensão aqui na capital paulista, também na região metropolitana e nos estados do Paraná e do Rio de Janeiro. E eles pediram aí a quebra do sigilo bancário desses investigados para saber exatamente quanto eles movimentaram com esse golpe e também qual o tamanho aí do prejuízo a essas vítimas. Mas o que se sabe é que eles seguiam uma vida de luxo, moravam em apartamentos luxuosos, chegando a pagar aí R$15 mil de aluguel, utilizavam roupas de marca, andavam em carros de luxo, inclusive alguns desses carros que já foram apreendidos em uma primeira etapa dessa operação já nos últimos meses, e eles então, portanto, foram presos hoje. A polícia agora tenta aí então fazer o somatório do quanto essa fraude teria rendido para esses criminosos. Obrigada, Luísa. Luísa aí também com vários assuntos ao longo do Paulista TMC. Muito obrigada pelas suas informações. Agora 10h32 assuntos e a gente continua movimentando aqui os nossos repórteres, os nossos assuntos aqui no Paulista TMC. Lembrando que você pode mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp no 11 97221 1001, 11 97221 1001. Também estamos no YouTube. A Márcia Regina dos Santos de São Mateus, o Carlos Henrique Prado da
da Lapa, Juliana Cristina Oliveira do Capão Redondo, Robson Pereira Gomes de Santo Amaro, todos no YouTube mandando um bom dia e dizendo que estão ficando muito bem informados aqui com todos os nossos giros de notícias, destaques e manchetes. E agora a gente vai falar de economia, né? Exatamente, economia no Paulista TMC com Bruno Chese. Pelo seguinte, né? O Agro Paulista registrou um superávit de quase 4,5 bilhões de dólares. Isso só no primeiro trimestre agora de 2026. É isso, né, Bruno? Exatamente. O agronegócio, então, começou 2026 com desempenho fortíssimo, né? Registrando um superávit de 4,49 bilhões e as exportações somaram 6,3 bilhões de dólares, representando 38,5% de tudo o que o Estado vendeu no exterior nesse período. O complexo sucro-alcooleiro liderou as vendas, seguido por carnes, produtos florestais, sucos e soja. Juntos, esses 5 segmentos concentraram quase 73% das exportações do setor e a China segue como principal destino, seguida pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Houve uma mudança importante no mercado, como a Índia assumindo a liderança na compra de açúcar brasileiro. Hoje também, apesar das oscilações em alguns produtos e mercados, o resultado geral mantém São Paulo como um dos líderes no agro do país. Claro, esse primeiro levantamento e esse primeiro balanço é sem contar o impacto que está tendo aí por causa da guerra no Irã e todas as questões afetando o diesel. Ontem mesmo a gente trouxe aqui que no interior paulista já tem uma preocupação por causa de plantações de cana-de-açúcar e outras questões, porque depende de maquinário precisa de diesel e o diesel está caro por causa do petróleo. Tá certo. E o complexo sucro-alcooleiro que liderou aí, né, foi o responsável pela essa liderança, que é o segmento industrial e agrícola responsável pelo processamento da cana-de-açúcar para a produção dos 2 principais produtos, açúcar e álcool. Obrigada, viu, Bruno, pelas informações. 10h35. E a gente continua então aqui movimentando, girando a reportagem da TMC aqui em São Paulo. A Prefeitura da capital paulista aplicou mais de 1.000 doses da vacina contra o influenza no primeiro dia de vacinação em drive-thru aqui em São Paulo. A Clara Castilho está ao vivo com a gente, vai trazer alguns detalhes sobre dessa ação. Clara, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem. Isso mesmo, essa ação aconteceu em unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade, com foco no público prioritário, então idosos e pessoas com doenças respiratórias. E aí fica o lembrete sobre a importância da vacinação, né? Então, por que todo ano, nesse período aí de abril e maio, a gente tem que se vacinar? Ela é necessária porque o vírus da influenza ele sofre mutações frequentes, então as versões anteriores acabam não sendo mais eficazes, por isso a importância de todo ano se vacinar. E aí os públicos elegíveis podem ser consultados pelo site da Prefeitura para essa ação de drive-thru, que vai acontecer em abril e maio. E ainda falando sobre saúde da população, a ONG de dentistas voluntários Turma do Bem vai selecionar jovens de 11 a 17 anos de todo o Brasil para receber tratamento odontológico gratuito. Ela chama Mega Triagem Odontológica, essa iniciativa que acontece no dia 28 de abril e atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E aí essa instituição oferece acompanhamento dentário até eles completarem 18 anos em consultórios aqui na cidade de São Paulo. E já tem o pessoal aqui movimentando, também o YouTube, dizendo que a vacina é importante ainda mais nessa época, que tem que aproveitar mesmo. Achei ótimo esse esquema no carro, facilita muito para quem trabalha. O Paulo César, então, Rodrigues da Vila Mariana e a Roseli Aparecida Gomes do Campo Limpo, já mandando a mensagem assim que a notícia sai. Obrigada, viu, Clara? Imagina, bom dia. Valeu, bom dia, 10h37. O Paulista TMC com todos os assuntos, economia, transporte público, manifestação também. E agora a gente fala de um assunto importantíssimo, uma atualização sobre a construção do túnel Santos-Guarujá. Lucas Escórcio. A operação de crédito de 2,57 bilhões de reais foi estruturada pelo Banco do Brasil e conta com o apoio da União, reforçando a importância da construção deste túnel. O valor compõe parte do custo total da obra de 6,8 bilhões de reais. O restante deve ser repassado pelo governo do estado e pela iniciativa privada. Na cerimônia de assinatura, na antiga sede do Banco do Brasil, na Avenida Paulista, estavam presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Dario Durigan,
a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e outras autoridades estaduais e federais. A construção de um túnel entre Santos e Guarujá é discutida há cerca de um século e agora deve finalmente começar a sair do papel. A passagem vai ter 1,5 km de extensão total, sendo 870 metros imersos sob o canal portuário de Santos e deve reduzir o tempo de travessia de 1 hora para cerca de 5 minutos. A concessionária Mota-Engil, que venceu o leilão em setembro do ano passado, vai ficar responsável pela construção, operação e manutenção do túnel. O projeto conta com faixas para carros, ciclistas, pedestres e VLT e deve beneficiar cerca de 70 mil pessoas por dia. A previsão é que a construção comece em janeiro de 27 e que a passagem esteja em operação aí em funcionamento para a população em 2031. A construtora já foi contratada pela concessionária e agora são procedimentos para iniciar a obra, que deve se iniciar nos próximos meses. Para finalmente nós termos aí o imerso. E esse financiamento, ele é muito importante, porque vai garantir o recurso também do Estado. O do federal já está garantido também.